No primeiro grupo, a gente vai falar sobre segurança pública e armas de fogo. Então, só para trazer aqui uma reflexão, segundo a própria, a Constituição brasileira, a segurança é uma condição basilar, né, para o exercício da cidadania e justamente um direito social universal de todos os brasileiros. Então, é algo muito importante para ser considerado nas políticas públicas. Então, a gente vai passar para a apresentação de cada texto. Eu vou falar sobre esse, Rio's Arsenal. Ele foi feito pelo Instituto Sou da Paz, que é um instituto que produz material sobre violência e armas de fogo no Rio de Janeiro, justamente para apoiar políticas públicas mais efetivas, né, mais informadas sobre dados e que consigam, assim, efetivamente reduzir homicídios e casos de violência com armas. E esse relatório especificamente vai fazer uma análise de dados sobre munições apreendidas no estado do Rio de Janeiro entre 2014 e 2017, justamente com o objetivo de, que eles falam, iluminar os caminhos efetivos de apreensão que as autoridades devem seguir, né? Iluminar políticas públicas bem informadas que consigam apreender mais munições ou evitar que as munições cheguem a esses grupos ilegais, o que justamente prejudicaria a ação deles, que não estariam mais com tanto poder de fogo. Então, alguns dados gerais, eles falam que entre 1º de janeiro de 2014 até junho de 2017, mais de 500 mil de munições foram apreendidas no Rio de Janeiro. Isso significa que 13 mil balas foram apreendidas por mês e 430 por dia, ou uma bala por 30 habitantes. E esse gráfico vai mostrar aí as munições apreendidas por ano, e nota-se que há uma grande flutuação em 2017, apesar desse número ser só referente de janeiro até junho, ainda assim é um número bem menor do que os outros anos. Eles apontam que isso não é necessariamente porque existem menos munições na cidade do Rio, mas que esse número de apreensão depende justamente dos recursos disponíveis para a polícia para fazer esse tipo de apreensão, de operação. Esses recursos foram muito reduzidos em 2017. Então, eles apontam isso como uma primeira deficiência da Polícia do Rio. E eles também apontam que existe uma disposição geográfica que essas apreensões seguem. Então, justamente, existe uma grande concentração na capital do Rio, na cidade do Rio, que tem tanto o maior número total de munições apreendidas, com 281 mil, o que também significa 51% de todas as apreensões, e também o maior percentual comparado à população do Rio, 39%. E aí, depois do Rio, a gente tem o interior do estado do Rio, depois a Baixada Fluminense e, por último, Grande Niterói, com o número de apreensões. E eles também falam que existe uma disposição geográfica notável dentro da própria cidade do Rio, porque essas apreensões se concentram principalmente em 20 de 138 distritos policiais. Então, também existe uma correlação entre esses distritos onde se nota mais casos de apreensão de munição com apreensão de armas e de casos de violência letal. Na verdade, existem 5 distritos que aparecem nessas 3 categorias, que seriam Deodoro, Irajá e Vila da Penha, Campos dos Goytacazes, São Gonçalo e Araruama. Outro dado que eles produzem são dos tipos de munição que são apreendidas. Então, eles destacam em 3 principais tipos. O primeiro é uma bala de 9 milímetros, que são para pistolas que são usadas pela Polícia Civil também. O segundo maior tipo de munição apreendida é essa de 7 milímetros, que são para rifles militares. E, em terceiro lugar, uma munição para revólveres, que são uma munição mais leve, né, consideravelmente. E, na verdade, no total, 22% das munições apreendidas são balas que são especialmente para rifles militares. Mas, ainda assim, esses rifles só representam 5% das armas apreendidas na cidade do Rio. Então, isso sugere que existem um grande mercado ilegal desses rifles, apesar deles não serem tão apreendidos. E também representa, né, a intensidade dos confrontos do Rio,
que são protagonizados por armas de uso militar, né, com um alto poder letal. E também existe uma lógica geográfica aí, porque essas armas militares são mais apreendidas na cidade versus armas, munição de armas mais, né, de civis, que são mais apreendidas no interior. Então, sobre a dinâmica também, eles produzem dados a partir de 42 operações nesse meio tempo, e que representam 19% de todas as munições apreendidas. Então, foram as grandes operações aí. E elas foram protagonizadas por 3 atores principais, principalmente a Polícia Militar, que representou aí 64% dessas operações. Então, que em média apreendia 2.300 munições por operação. Depois a Polícia Civil e, por último, a Polícia Federal Rodoviária, que contribuiu só com 2 operações, mas essas operações tinham o maior índice de apreensão por operação. E, por último, uma operação que foi conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Rodoviária. E é interessante aqui notar a presença da Polícia Rodoviária, porque nesse gráfico, o segundo, de casos em que mais munições foram apreendidas, você vê aqui que existem 27 mil apreensões, munições foram apreendidas em casos em que veículos foram parados na estrada, né? Então, quando essas munições estavam sendo transportadas para algum lugar. E eles também produzem outro gráfico sobre a dinâmica dessas operações, falando que em 24% delas existiu algum tipo de confrontação, né? Em 64% houve a prisão de alguém, só em 7% houve morte, 69% envolveu algum tipo de armas foram também apreendidas, e só em 10% eles identificaram que houve a presença de algum agente público provendo essas munições. E o último dado que eles disponibilizam é sobre as marcas das munições. Então, eles veem aí 3 principais marcas identificadas, uma estadunidense, a outra é essa Águila do México. Existe aí um grande percentual que foram outras marcas ou não identificadas, mas 42% de todas essas munições vieram do Brasil, da Companhia Brasileira de Cartuchos, que é a única indústria que faz munição no Brasil. E isso é um dado que eles apontam como crucial para políticas públicas, porque é justamente a lógica de tratar a oferta dessas munições como alvo e meio que cortar o mal pela raiz, né? Então, suprir essa oferta para que esses grupos não tenham acesso às armas. Então, eles identificam que a Companhia Brasileira de Cartuchos é um bom ponto de partida, e eles recomendam, nesse sentido, que todas as munições brasileiras feitas pela CBC tenham um número de série, porque eles apontam que atualmente só as munições que a CBC faz e que vendem para instituições públicas têm um número de série, mas as que elas fazem e exportam para outros lugares não têm esse número de série. Mas eles identificam balas da CBC sem o número de série por esses grupos ilegais, ou seja, essas balas são produzidas aqui, elas são exportadas e voltam pelo tráfico internacional de balas. Então, eles recomendam que todas essas munições tenham um código de série para ser mais fácil, né, de monitorar por onde essa bala andou, basicamente. Mas também existem casos de apreensão de balas com o número de série, que significa que existe uma grande parte das munições que são desviadas desses agentes públicos brasileiros. Então, enfim, eles apontam aí com uma grande conclusão, que é a necessidade de um melhor monitoramento da produção e comércio nacional de munição, inclusive falando do papel que a Companhia Brasileira de Cartuchos tem e o potencial que ela tem para conseguir controlar esse tipo de comércio. Bem, agora eu vou falar um pouquinho sobre o texto do Instituto Igarapé e a Agenda de Segurança Pública é solução. Eu vou dar uma aceleradinha aqui por conta do tempo. Pode passar. Bom, primeiro, tendo visto o que a Carol falou, a gente precisa de ver esses dados que o Observatório de Homicídios conseguiu obter.
Então, em 2018, foram registrados 57 mil homicídios no Brasil, e 70% deles foram ocasionados por armas de fogo. Então, a gente precisa ter isso em mente quando a gente está apresentando aqui o slide. Pode passar. Bom, com isso, o Instituto Igarapé identificou algumas questões que são, assim, importantes para a gente entender toda essa taxa de homicídios enormes que a gente tem. Bom, primeiro, a ineficiência das propostas governamentais, porque para ter uma taxa desse tamanho de homicídios com 70% sendo por arma de fogo, tem alguma coisa errada. Então, precisa de pensar em propostas governamentais. O sistema penitenciário superlotado. Em 2016, foi registrado 700 mil presos, faltando 350 mil vagas, ou seja, tem alguma coisa errada e a completa ineficácia na redução da reincidência criminal. E com isso, o Instituto Igarapé entende que é preciso uma articulação entre os estados, municípios e União, porque não basta você criar uma política pública que não tenha articulação, não tenha um alinhamento entre esses órgãos, porque senão não tem comunicação, não tem como funcionar. E assim, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Instituto Sol da Paz e o Instituto Igarapé bolaram essa agenda de segurança pública e a solução, com algumas propostas e identificando algumas questões essenciais. Pode passar. Bem, aqui eu vou ler porque é realmente algo bem taxativo, assim, a agenda deles. E depois eu vou explicar um pouquinho mais. Primeiro, essa agenda foi organizada ao redor de duas prioridades, que é a redução e prevenção dos crimes violentos e o enfraquecimento das estruturas do crime organizado. A partir dessas prioridades, foram feitos divididos 7 eixos dessa agenda, que é o sistema eficiente para gerir a segurança pública, estruturas estatais coercitivas e regulatórias para enfrentar o crime organizado, efetividade e eficiência do trabalho policial, reestruturação do sistema prisional, programas de prevenção da violência, reorientação de políticas de drogas e regulação e controle das armas de fogo. Pode passar. E agora eu vou destrinchar um pouquinho mais. Bom, lembrando daquela taxa de 57 mil homicídios, a cada 100 homicídios, apenas 6 resultam em condenação. E então, aqui a gente tem que parar e pensar que tem uma coisa errada completamente. E o que o Instituto Igarapé entende? Que essas poucas condenações resultam principalmente pela falta de investigação, que são prejudicadas pela quantidade de prisões em flagrante que tem a torto direito pela PM, que muitas vezes, por exemplo, passa o dia para registrar uma ocorrência de uma apreensão de 10 gramas de maconha. Então, você gasta todo um aparato policial para 10 gramas de maconha. Então, não faz sentido. E aí você gasta um tempo enorme para algo assim, enquanto não tem resolução nos homicídios. As investigações estão sendo prejudicadas. E com isso, o Instituto Igarapé entende que, obviamente, o alto nível de violência letal para jovens, pobres e negros, que é essa quantidade de prisões e flagrantes que tem, ocasionando também a superlotação do sistema penitenciário. E assim também é preciso a expansão isso ocasiona também a expansão do crime organizado, e é preciso, então, mecanismos de segurança em diversos níveis, que é justamente aquela articulação de todos os poderes públicos em conjunto. E assim, o Instituto Igarapé elabora algumas políticas públicas que seriam essenciais para a questão da segurança pública. Eu ainda não vou falar da segurança pública que estão relacionadas com a questão de armas de fogo. Bom, primeiro, uma proposta seria o desenvolvimento de uma... Aqui a internet está estável, tá ok? Ou travou? Tá. Uma proposta seria a Escola Nacional de Segurança Pública. O que seria essa escola? Bem, ok que existe a CADEPOL no Rio de Janeiro, por exemplo, que é a Academia de Polícia, e em várias outras. Porém, não tem uma escola nacional que possa integrar e alinhar o posicionamento e a qualidade dos policiais em todo o Brasil. Então, seria uma escola para a formação de policiais e gestores de segurança pública, possibilitando cursos, intercâmbios e, assim, aprimorando mesmo o conhecimento. Melhoria na gestão penitenciária.
No caso, seria uma gestão mais humana, que o sistema penitenciário precisa, que é uma gestão humana, e uma gestão que possa combater Eu acho que ela deu uma travadinha, né? Então. Oi, Vivi, você deu uma leve travadinha Oi. na virada desse slide. Tá. Se puder Voltou? recomeçar esse slide. Voltou. E travou de novo. Ai, meu Deus. Deixa eu tentar mudar para o 3G. Esse pá, tenta desligar a câmera, Vivian, que aí Se dá aquela você reduzida quiser, também. a gente pode desligar a câmera, todo mundo. É melhor para você? Gente, é melhor para ela. Acabei de decidir porque ela tá travada. Então vamos desligar a câmera aí, por favor. Pera. Tá dando para escutar? Tá dando para escutar, Vivi. Beleza, a gente foi mal. Tá, vou ir para a proposta 5. E, no caso, incentivar o aprimoramento das forças policiais, especialmente as atividades de prevenção, investigação e perícia. Isso eu achei muito interessante, porque é basicamente o que eu quero escrever no meu artigo de período. Eu achei isso muito legal, o Instituto Garapé ter mencionado isso. Que, no caso, é incentivar o desenvolvimento da questão de investigação, porque se 100 homicídios registrados, apenas 6 registraram em condenação, quer dizer que as investigações também estão bem prejudicadas, e a perícia, inclusive. E um outro fator seria a redução da evasão escolar, porque muitas vezes as crianças e adolescentes evadem da escola e acabam entrando para o mundo do tráfico, por exemplo. E a reorientação da política de drogas, que, bem, eu já mencionei um pouquinho daquela questão de apreensão. Porque um dado que o Instituto Garapé teve foi que entre 2010 e 2016, apenas 1% das drogas apreendidas foi responsável por 85% do volume total. Então, assim, o restante das apreensões, o restante das 99% das apreensões foram quantidades ínfimas que moveram um aparato policial enorme e as condenações e os homicídios não foram resolvidos. Pode passar. E agora, sim, sobre políticas públicas e armas de fogo. Bom, um ponto seria aprofundar e modernizar a política nacional de controle de armas de fogo e munições apoiada em evidências científicas. A gente precisa que essa política nacional não seja baseada em questões políticas, mas sim científicas, estatísticas e tal. Aperfeiçoar a política de marcação de armas e munições, algo que a Carol já falou. Definir protocolos para melhor controle da cadeia de custódia de armas apreendidas, porque muitas vezes as armas apreendidas e podem acabar sumindo na cadeia, ou então elas não são bem registradas, ou o que acontece com essas armas quando elas estão lá. Não tem um protocolo específico para isso. Combater o tráfico nacional e internacional de armas de fogo, impedindo que armas ilegais entrem no nosso país e aumentando essa taxa de homicídios. E fortalecer a inteligência policial para retirar armas do crime e adquirir para os estados bancos de dados balísticos de microscópios digitais. E exatamente aquela questão também do desenvolvimento das investigações e da questão da perícia para resolver as investigações. E é isso, pode passar. Aí eu acho que já é o Edi. Agora sou eu, tá todo mundo me ouvindo? Estamos. Tá sim. Tranquilo, Maíra. Show. Quem puder ligar a câmera agora já é convidado de volta a ligar. Fiquei me sentindo professor no começo da aula, por um momento. Enfim, gente, boa noite. Esse artigo aqui fala sobre o uso de armas não letais ou menos letais, que apesar de toda uma boa propaganda, acabam servindo como instrumento de controle político, cerceamento do exercício democrático, brutalidade policial e violação de direitos humanos. Ele faz referência a um estudo desse Centro de Estudos em Segurança e Cidadania, que traz a ideia de uma tendência a um policiamento por conformidade e que as consequências dessa tendência são o aumento de uso da força, do emprego dessas armas não letais em atividades cotidianas em resposta ao protesto civil, além de uma deterioração da legitimidade da ação policial. Questionando se o emprego dessas armas não letais significa o menor uso da força, ele vai fazer referência à ONU em 1990, recomendando o emprego dessas armas
mas já considerando que devia ter um controle do desenvolvimento, da distribuição e do uso. Um pouco depois, a ONU vai... Um pouco depois, não. Uns 15 anos depois, a ONU vai voltar e falar da necessidade de se estudar, se analisar com mais calma esse cenário para poder tomar alguma atitude nesse sentido. Mas nessa época isso foi entendido como um grande apoio. E isso tudo baseado nessas duas ideias que eu trouxe aqui no final, de que o uso dessas armas substitui o uso de armas letais, então vai reduzir ferimentos e mortes, e que ele vai acabar favorecendo a aplicação do uso gradual e progressivo da força. E aí, até chegar a usar a arma de fogo, a arma letal, você teria uma série de outros recursos para lidar ali com a situação. Pode passar. Aí ele vai refutar essas duas ideias, primeiro trazendo o exemplo de Queensland, na Austrália, que em 2000 ampliou a possibilidade do uso do spray de pimenta para todos os policiais, baseado nessa ideia de alternativas às armas letais. E depois, né, depois da implementação, o uso do spray de pimenta ocorreu numa média de 318 vezes por ano. Mas antes disso, a média anual de mortes era 5 pessoas em toda a Austrália. Então, acaba tendo um desequilíbrio e mostra como essas armas acabaram passando a ser usadas em situações em que não eram empregadas armas de fogo, em hipótese alguma. E aí começa a se questionar se faz sentido esse tipo de implementação em países que, historicamente, a polícia é menos violenta. Traz também os Estados Unidos, falando da disseminação dos tasers nas agências de segurança pública, e que depois dessa implementação, ao invés da queda no número de mortes como seria esperado, ocorreu um aumento entre 2001 e 2014, sendo que antes disso, entre 94 e 2000, esse número estava numa tendência de queda. Logo depois vai ter um gráfico que vai poder ilustrar isso melhor, eu trouxe 2 gráficos. A notificação dessas mortes, isso não fazia a mínima ideia, é voluntária, então também há indícios de que esse número seja subnotificado. Vocês vão ver que ali em 2014 vai estar quase 600 mortes, se não me engano, e o Departamento de Justiça, em 2014, estimou que esse número estaria ali pelas 928 pessoas. E também trazem um argumento do aumento da criminalidade violenta para justificar o emprego dessas armas, mas na realidade a criminalidade violenta caiu. Isso está no segundo gráfico, pode passar. Aqui o primeiro, se vocês derem uma olhadinha ali em 2014, 588 mortes, e estaria subnotificado esse número. E aqui no gráfico 2, não sei se dá para ver ali embaixo, mas o número de mortes, esse cinza mais escuro, e a taxa de criminalidade violenta, a cor mais clara. Pode passar também. Estou falando muito rápido. Desculpa se eu tiver. Não, tá perfeito, Maíra, pode ir tranquila. Obrigada. E agora ele vai se debruçar em cima dessa outra suposição de que seria maior a possibilidade de recursos até o uso da arma de fogo. E, na verdade, o que se observa é que essas armas substituem meios tradicionais que acabavam causando danos, causando lesões, e aí o uso da força, os cacetetes, os cães, enfim. Mas também substitui meios não violentos. Então, a lógica do agente por que eu vou me dar o trabalho de tentar dialogar e talvez não dar certo, se eu posso neutralizar a pessoa ali imediatamente? É mais fácil. E acaba sendo um pouco sedutor também, como vai falar nessa pesquisa, nesse levantamento feito na França. Me perdi um pouquinho. Enfim, acaba sendo enfraquecido esse princípio do uso gradual e progressivo da força, né? Essa ideia de você buscar outros recursos menos violentos, e a relação entre a polícia e a população acaba desumanizada. E isso impacta na questão do protesto e do exercício democrático da expressão. Na França, traz o exemplo da implementação do uso dos tasers no sistema prisional. E a expectativa dos agentes é que eles poderiam usar a força de forma justa e proporcional a partir disso, né?
mas foi percebido o maior uso da força e um distanciamento entre o agente e seu alvo, e se relaciona com a ideia de desumanização também. E acabou se percebendo que o interesse mesmo da implementação dessa medida era a proteção dos agentes. E essa questão de ser uma ideia sedutora, um uso que acaba subindo a cabeça dos agentes, foi percebido com o número de casos de emprego inadequado, desnecessário ou excessivo, nessa situação na França. O outro exemplo é do Reino Unido, que ampliou, era um uso restrito até 2008, mas foi ampliado a todos os segmentos da polícia, e o uso acabou mais do que triplicando em 4 anos, os 4 anos depois da implementação. Foi curioso, porque as justificativas que eles apresentaram para isso, uma delas, né, era combater uma possível ameaça terrorista. E aí muitos criticaram, né, a ideia de que seria plausível você combater uma ameaça terrorista com, né, armas de choque. E, além disso, os chefes de polícia criticaram essa intenção de militarizar toda a polícia britânica, né, que era a grande questão por trás das justificativas que estavam trazendo. Também argumentaram que teria aumentado o número de chamadas de urgência por pessoas com distúrbios mentais, pessoas alteradas por uso de substâncias e tal. E já entra em toda uma outra questão, né? Mas foi observado que, no fim das contas, o número desse tipo de chamadas diminuiu, vinha em queda desde os anos 90. No fim das contas, os principais alvos seriam os jovens, pessoas não brancas e pessoas com distúrbios mentais ou emocionais, e tudo isso está confirmando, né, essa ideia de que uma atmosfera, uma tendência de policiamento por consenso teria passado para essa ideia de policiamento com conformidade, também trazendo todas as consequências que a gente viu ali no comecinho, e que isso tudo seria favorecido pelo uso dessas armas não letais. Pode passar. Então, gente, eu vou dar continuação à apresentação da Yasmin, Maíra. desculpa te interromper. Gente, eu tô amando a apresentação. Só vou pedir, assim, pra gente tentar respeitar um pouquinho o tempo. Eu sei que é impossível isso, porque a apresentação tá linda, tem muita coisa para falar. Mas, assim, bota a velocidade 2 aí, galera, e o mais rápido possível, lógico, sem pressão, mas o quão rápido vocês conseguirem. Tá bom. Então, gente, eu vou dar continuação à apresentação da Maíra sobre o mesmo assunto, e eu vou começar falando sobre os Estados Unidos, como sendo o país que, ao lado das armas de fogo, grande parte dos policiais dispõe de tasers, sprays de pimenta e outras ANLs, armas menos letais, né? E essa disseminação desses meios intermediários de força continua motivando muitas polêmicas, preocupações. Existe uma crítica muito grande por parte de entidades de direito e de especialistas em segurança pública de abuso e desvios no uso das ANLs, assim como uma tendência ao aumento da força generalizada, juntamente com a militarização da polícia norte-americana. E agora eu vou falar um pouco dos dados extraídos de uma pesquisa, onde eles não retratam abusos ou desvios, mas sim políticas de uso da força expressamente assumidas pelos comandos policiais que responderam ao questionário. Cerca de 45% das agências autorizavam o uso de spray de pimenta e 20 a 30% o disparo de armas de eletrochoque em situações de baixíssima periculosidade, como resistência passiva à voz de prisão por parte da pessoa desarmada. A maioria autorizava o emprego desses dois tipos de arma em cenários de periculosidade reduzida, como resistência muscular defensiva, a colocação de algemas por indivíduo detido sem nenhum tipo de arma, 82% permitiam spray de pimenta e 59% a 65% dispositivos de eletrochoque. E, apesar de o uso de tasers estar associado a uma quantidade muito maior de mortes e lesões graves do que o emprego de gases irritantes, as tasers eram 4 a 5 vezes mais usadas que o spray de pimenta na época da pesquisa.
E apesar dos resultados não serem tão otimistas, o texto conclui o resultado como, em certa parte, otimista, por indicar que, substituindo meios intermediários tradicionais de uso da força, as ANLs elas contribuem para reduzir a quantidade de danos e ferimentos não fatais em situações de detenção de suspeitos ou transgressores. Mas o estudo ele não deixa de apontar o problema da superutilização de ANLs, muito especialmente de tasers. Agora, falando um pouco da militarização e da legitimidade da ação policial, o policiamento nos Estados Unidos ele tornou-se desnecessária e perigosamente militarizada, em grande parte por incentivo de programas federais que municiaram as polícias estaduais e locais com armas e táticas de guerra sem praticamente nenhum debate ou controle público. Depois de 2 décadas em que se buscou disseminar a filosofia do policiamento de proximidade, o modelo de law enforcement norte-americano teria voltado a privilegiar o estabelecimento de uma distância segura entre policiais e cidadãos, valendo-se da utilização de novos equipamentos e tecnologias hoje acessíveis a grande parte dos agentes. O processo de militarização relacionado não apenas à ameaça terrorista, como ao recrudescimento da guerra às drogas e as políticas conservadoras de tolerância zero, seria claramente perceptível na formação atual de boa parte dos policiais norte-americanos. Alguns analistas atribuem a proeminência desse modelo repressivo e intrusivo à estagnação ou mesmo queda dos níveis de confiança na polícia, que tem como índice mais baixo a população negra, que é mais diretamente atingida pela cultura da guerra e punição. Em Nova York, de 2003 a 2007, o número de street stops teria aumentado nada menos que 500%. Numa enquete de 2006, 80% dos adolescentes negros de 16 e 17 anos disseram ter sido parados uma ou mais vezes pela polícia da cidade, enquanto a percentagem para adolescentes hispânicos da mesma faixa etária foi de 38% e para brancos de 10%. Além de recorrências seletivas, tais abordagens caracterizavam-se muitas vezes pela truculência física ou verbal. Pode passar. Agora, por último, eu vou falar sobre polícia e democracia, respostas ao protesto civil. Em praticamente todo o mundo, desde os anos 60, aumentaram muito os custos políticos do emprego da força letal contra manifestantes, seja em virtude de transformações internas nos países, seja por necessidade de garantir reputação junto à opinião pública internacional, independentemente de qualquer mudança democratizante no plano doméstico. E além de evitar o emprego de armas de fogo contra manifestantes, diversas polícias norte-americanas e europeias buscaram adotar nas décadas de 80 e 90 um modelo de gestão negociada da ordem pública assentado no reconhecimento dos direitos de reunião, manifestação e expressão. Só que desde o início dos anos 2000, porém, junto com a vertiginosa disseminação das novas armas não letais para o controle de multidões, as mesmas polícias estariam transitando para um outro modelo, privilegiador não mais da negociação, e sim da incapacitação estratégica de manifestações e tipos de manifestantes considerados ameaçadores. Essa seletividade é, sobretudo, a prerrogativa que o Estado assume de traçar unilateralmente a linha divisória entre o protesto aceitável e o inaceitável, e de calibrar o uso da força de acordo com o grau de ameaça que atribua à forma, ao conteúdo ou aos tipos de participantes de cada manifestação. Mesmo que esse diagnóstico possa ter algum fundamento, parece claro a diversos analistas que ele vem servindo para sustentar e legitimar um modelo conservador e seletivo de manutenção da ordem, que faz par com a militarização das polícias e o endurecimento das suas formas rotineiras de atuação. O mercado de ANLs estaria favorecendo o avanço da tendência repressiva nas formas de lidar com o protesto. Pode passar.
Pode ir, Carol, mais um, porque sou eu. Gente, desculpa, eu não quero ser chata, mas tenta agora, quem tá faltando, mil perdões, tenta dar uma acelerada aí, ser mais objetivo, que senão não vai dar tempo da gente fazer nem nossa discussão, porque eu não quero prender o povo aqui até muito mais tarde. Então, reta final, vamos embora. Tranquilo, eu vou pisar no acelerador aqui. Bom, o texto ele discute fundamentalmente a segurança pública no Rio de Janeiro, com algumas análises a respeito das dimensões financeiras, das dimensões orçamentárias e também das consequências práticas de políticas adotadas. Então, eu vou trazer o primeiro panorama disso, depois o Lucas complementa com a segunda metade desse artigo. Ele parte, o artigo, não o Lucas, de uma concepção clara. O Rio de Janeiro gasta muito, proporcionalmente é o estado do Brasil que mais gasta com segurança pública. E ainda assim é um dos estados mais violentos. Então a preocupação é por que esse descompasso entre gasto e a qualidade desse gasto. Precisamente, o texto vai colocar, porque armas, primeiramente, maior investimento em segurança, diferente de saúde e educação, não necessariamente, em muitos casos, não significa melhor qualidade para esse investimento. Além disso, a polícia do Rio de Janeiro, em especial, tem... Pode voltar só para aquele lá. Obrigado. A polícia do Rio de Janeiro, em especial, tem uma dimensão muito associada ao policiamento ostensivo, que, para quem não sabe, basicamente é um policiamento que tem como base a ideia de visibilidade. Então a polícia se faz presente nos locais para impedir que crimes aconteçam nos mesmos, ao mesmo tempo em que também exerce um fator, teoricamente, de gerar segurança para a pessoa que está vendo o policial, enfim, na frente. Claro que isso tem vários problemas, mas a ideia é essa. E além disso, uma associação muito grande com a ideia de confronto. Então a polícia busca o confronto contra o seu alvo, o que tem, obviamente, uma relação muito grande com a ideia de guerra, uma aplicação de um conceito de guerra, que é o confronto, para a segurança pública, que funciona por uma lógica diferente. Então, isso gera, além de indicadores muito grandes de criminalidade, uma atuação constantemente desumana, racista, discriminatória, especialmente se a gente considerar no campo da favela, né? A gente sabe muito bem do que costuma acontecer, além de demandar recursos públicos imensos. E aí, ao mesmo tempo, o governo do Rio de Janeiro se compromete com um compromisso fiscal, ou seja, a gente reduz os gastos para conseguir superar a crise econômica do Estado, enquanto fomenta um discurso de guerra, buscando operações policiais espetaculares, com helicópteros e afins. Pode passar, Carol. E aí o texto coloca justamente da onde vem esse financiamento, né? Basicamente o plano plurianual e a lei orçamentária. A proposta de lei orçamentária é dada anualmente. Nesse caso da imagem está o governo federal, mas só coloquei para ilustrar. O governo municipal do estado apresenta esse plano e ele precisa ser aprovado pelo legislativo e também pelo governo federal. Então, basicamente, há esse processo que é muito pouco coordenado entre as unidades de estados e o governo federal. Isso é um problema, inclusive, como o texto vai mostrar adiante. Pode ir, Carol, eu estou aqui no acelerador máximo, extrapolando todos os limites de velocidade. E aí aqui o que diz a Constituição Federal sobre essa questão? A segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação de ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Então percebam, através dos seguintes órgãos, a definição inicial de preservação da ordem pública é extremamente rígida, então está restringindo a segurança pública a essa questão. E, ao mesmo tempo, é muito pouco claro o que eles estão definindo como isso. Então, há, ao mesmo tempo, um rigorismo nessa apresentação e uma amplitude dela que faz com que ela, no final das contas, não diga nada, o texto coloca. E aí, justamente, há essa atribuição distinta para cada uma daqueles responsáveis, né, dos órgãos responsáveis, mas, muitas vezes, a Constituição, a lei, não define exatamente o que cada um deve fazer. Então existem extrapolações e ausências de clareza, o que evidentemente é um problema se a gente pensar em operações sensíveis. Pode ir adiante, Carol. E aí, essa discussão sobre como o governo federal se insere na questão de segurança pública é uma questão muito discutida pelo texto e na discussão geral sobre esse tema. De 2006 a 2009, houve uma tentativa por parte do governo de aumentar a coordenação nacional para a segurança pública, armamentos, enfim. Então, foi criado o CONASP e o PRONASSE. De 2007 a 2010, como resultado dessa política, há um aumento nessa participação, embora limitada. O gráfico mostra, o aumento é muito pequeno, dá para ver ali a partir de 2010. Em 2017, né, aqui
dando um belo salto no tempo. 82% dos gastos vinham dos estados, somente 12% da União e 6% dos municípios, então, para traçar um panorama dessa dimensão. E houve uma desarticulação muito grande a partir do governo Dilma nessa dimensão de trazer o governo federal para gerir questões de segurança pública. A Dilma, em certa medida, acabou muito com essa iniciativa. O Temer razoavelmente tentou retomar ela a partir de uma estruturação da Política Nacional de Segurança, mas além dessa política ter sido muito limitada para a época, ainda houve uma mudança de postura do próprio governo depois. O governo federal disse que não teria capacidade de gerir essa dimensão, embora ele seja o maior arrecadador de impostos, né? O imposto principalmente vai para o governo federal e ele, ao mesmo tempo, diz que não pode gerir a segurança pública, então isso é mais uma questão associada a isso. Eu não sei se eu já acabei. Carol, passa para eu ver se já é o Lucas. Não, ainda não acabei, tô quase. E aí, basicamente, o governo federal ele vai buscar traçar essas medidas. Então, eu não vou ler para não ficar repetindo, mas, basicamente, o que se busca é uma atuação mais presente do governo federal dentro do escopo da segurança pública, além de uma percepção de que o aumento nos investimentos não significa um aumento na qualidade da segurança. Dentro disso, dialogando com uma coisa que foi falada num outro texto que o Lucas vai voltar, existem iniciativas de tentar fazer com que a polícia atue de maneira mais humana, inclusive mais próxima das pessoas. O Lucas acho que vai falar disso no próximo slide. Carol, pode ir. Deixa eu ver se eu acabei. Eu tô totalmente sem controle. É o Lucas, pode ir. Conseguiu correr. Puxando o gancho, fazendo... E uma dessas tentativas começou no governo do Pezão. Lucas, desculpa te interromper agora, a questão não é nem a velocidade, é que tá um pouco baixo o seu áudio. Tá muito baixo? Acho que eu coloquei o... só um minutinho. Tá bom, obrigada. Vê se tá melhor. Tá, perfeito. Então é porque eu tava com o microfone errado. E uma dessas tentativas de tornar a segurança pública mais humana começou no governo Pezão com o plano plurianual de 2016 a 2019, quando ele inicia com esse conceito de segurança cidadã. No plano, você pode ler que ela prioriza constantemente a política de proximidade, ou seja, a relação entre policial e cidadão, com ênfase na mediação de conflitos, no uso comedido da força e na utilização de tecnologia não letal para reduzir ainda mais os índices de criminalidade. Pode passar. Como objetivo macro, você tentaria contribuir para reduzir os índices de criminalidade, isso inclui o índice de homicídio, tanto por parte de forças não policiais como forças policiais, e aumentar a sensação de segurança da população fluminense. Isso, uma crítica minha, eu acho que dá muito bem para você aumentar a sensação de segurança sem reduzir os índices de criminalidade, mas isso a gente vai discutir depois. E como objetivo micro, você tem objetivo setorial na área de segurança pública, incluindo programas para ajudar a desenvolver esse conceito de segurança cidadã. Pode passar. E dois desses principais programas foi a Polícia de Proximidade, que seria a construção de uma confiança mútua entre policiais e cidadãos, buscando, assim, reduzir os indicadores de violência e criminalidade por meio de uma atuação policial qualificada na busca da melhoria da qualidade de vida da população. O que isso quer dizer? Que seria uma polícia mais treinada para agir de maneira mais comedida, sem usar tanto assim a letalidade, e é uma polícia mais em contato com a população local, que elas conheceria mais o bairro e tudo mais. E junto a isso, outro programa seria o Educação em Segurança Pública, Educando para a Proximidade, que seria exatamente um programa de educação para construir essa polícia de proximidade. Pode dar uma setinha. Esses dois programas eu coloquei que eles foram progressivamente esvaziados, mas na verdade eles nem começaram a serem construídos de verdade, assim, ficou só na fundação mesmo. Ao longo dos anos eles foram esvaziados, o que quase não tinha. Em 2018 eles estavam praticamente extintos e hoje em dia eu acho que nem existe mais. Pode passar. E isso foi porque houve também uma mudança na lógica da segurança pública no Rio de Janeiro, que começou ainda no governo Pezão, se não me engano o Pezão tinha sido impeachmentado, não lembro agora, mas começou na gestão antes do governo Witzel, e continuou com o governo Temer, quando teve a intervenção federal no Rio de Janeiro. Ali já estava uma escalada na retórica de guerra, de confronto cotidiano. No governo Witzel isso extrapolou,
E aí, como bota o autor do texto, no caso da segurança, a lógica militarizada da guerra e exposição ao confronto constante tem causado aos policiais mortes e inúmeros traumas físicos e psicológicos ligados a exercício de suas funções. O aprofundamento dessa lógica pelo governo atual, além de desastroso do ponto de vista humano, tende a ser explosivo do ponto de vista das finanças públicas. Ele fala bastante de como esse uso desmedido da força e da violência não necessariamente implicou a redução dos índices de criminalidade, de homicídio e nem do aumento da sensação de segurança. Mas o que ele quer dizer tende a ser explosivo do ponto de vista de finanças públicas. Pode passar. Como a gente pode ver, a segurança pública corresponde, no estado do Rio de Janeiro, ao segundo maior gasto da verba destinada a todas as áreas e atrás da Previdência Social. Se a gente pega todos os estados da União, Rio de Janeiro é o estado que mais gasta com segurança pública e também é o estado que a sensação de insegurança é uma das maiores. Eu não acho que com esse aumento desmedido que a gente teve ao longo do tempo, existe um carioca que diga, eu me sinto mais seguro. Pode passar. E o autor concorda com isso também, mas tem outro ponto que ele também salienta, que é a relação da previdência com a segurança. Se os gastos com as forças policiais são enormes, quando a gente coloca o fator da previdência, a gente percebe que esse número extrapola. Ele pega esse caso muito curioso que, comparando o gasto da Previdência com educação e com segurança pública. Se você pegar o número de pensionistas e inativos na área de educação, você tem 88 mil pessoas. Mas, quando a gente vê o total gasto, a gente só tem 4 bilhões. Na área de segurança pública, com um número quase com um número quase reduzido na metade, você tem um gasto 2 vezes maior, de 8 milhões. Então, ele sugere que a gente se debruce mais em relação a isso, porque isso é um dado muito curioso, de como a previdência na área da segurança pública parece ser maior. Mas isso é para dizer que essas duas coisas combinadas geram essa insustentabilidade financeira da segurança pública para o estado do Rio de Janeiro. Pode passar. Como você pode ver, o orçamento de 2020 para a segurança pública do Rio de Janeiro foi muito direcionado à manutenção de forças já presentes e à gestão de frota, à formação de pessoal, e você tem que 82% dos gastos foi para cobrir gasto de pessoal em cargo social. E aí você tem, por exemplo, isso que eu assinalei, que a gestão da frota militar e a Operação Governo Presente, que é aquele do Lagoa Presente, Tijuca Presente, e todas essas forças de segurança presente, você tem que são maiores gastos da polícia, e só ali bem depois da metade você tem a operacionalização polícia técnico-científica, que é para a produção de dados e estatísticas para auxiliar na gestão da política da segurança pública. Então você vê que o gasto maior é com essa lógica de confronto e menor é com a lógica de inteligência, de investigação e de uso menos ostensivo da força. Pode passar. Então, ele coloca o seguinte, na segurança pública, diferentemente de outras políticas públicas, como o Luiz já falou, mais recursos orçamentários não necessariamente se traduzem em melhores entregas de bens e serviços para a sociedade. Se a gente tem uma política do abate, onde a lógica da guerra e execuções extrajudiciais são estimuladas pelo atual governador fluminense, no caso ele estava falando do Witzel, mais recursos, se direcionados de forma equivocada, podem agravar o contexto de violência. Ele estava falando do Witzel, mas na gestão do governador Castro, isso com certeza não mudou e não pretende se mudar. Pode passar. Então, a gente tem como conclusão que o problema da segurança pública não é a falta de verba ou prioridade, mas sim o direcionamento da política pública para o confronto e para o policiamento ostensivo, ao invés de investigação e inteligência policiais. Tem pouco estudo e visibilidade sobre o impacto da segurança na previdência social. O planejamento da política de segurança pública é falho, ineficiente e descoordenado entre as diferentes forças policiais e os governos estadual e municipal, que foi aquilo que o Luiz falou, da falta de coordenação entre federação, estado e município.
E também falta transparência, que se relaciona com a falta de espaços efetivos de participação social na gestão da política pública de segurança e ainda uma insignificante coordenação federativa e baixa articulação intersetorial entre as políticas públicas e intrasetorial, entre a polícia e os órgãos de segurança. Eu acho que esse é o último slide.